Olá pessoal, todos bem? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, vai ser mais um bate-papo. Nós vamos falar sobre as vantagens e desvantagens de morar numa chácara ou sítio, tentando responder aí algumas perguntas que as pessoas têm feito para a gente nesses últimos tempos. E ao mesmo tempo, nós vamos fazer aqui uma receita de pão caseiro, como fazemos sempre aqui em casa. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos. E eu vou chamar aqui uma ajuda especial da Kiri para essa conversa. Espero que vocês gostem. Bom, gente, a receita é muito simples. Basicamente são esses 4 ingredientes. Nós vamos deixar na descrição do vídeo. Meio quilo de farinha de trigo, 10 gramas de sal refinado, 10 gramas de fermento biológico seco. Se o dia estiver muito frio, coloca 12 gramas para sua massa crescer mais rápido. E 350 ml de água. Então, basicamente, vou misturar aqui todos os secos, mistura bem. Depois adiciona a água, mistura até a massa parar de grudar na mão. Deixa descansando, coloca um pano em cima, deixa repousar, a massa vai crescer. A parte legal desse pão é que nós vamos untar uma panela, colocar o pão dentro e assar dentro do forno numa panela fechada. Mas vocês vão ver isso ao longo do vídeo. Bom, querida, vamos começar então o vídeo. Você quer fazer aquela introdução do que a gente tem observado ultimamente? Enquanto isso eu vou misturando aqui os ingredientes. É com você. Bom, bastante gente tem feito conteúdo para a internet dessa transição da cidade para o campo, né? Mas a gente tem bastante ressalvas em relação a esse assunto. E então a gente vai tentar desenvolver um pouco né, o que a gente acredita e como que é na vida real, né? Então acho que a primeira coisa é como essa transição e essa vida ela é comunicada em forma de imagens, né? Então, Instagram, enfim, TikTok, YouTube, né? Todas essas redes sociais, a gente acompanha normalmente algumas pessoas que moram ou estão fazendo essa transição. E normalmente essa comunicação, que é em formato de imagens, são muito bucólicas e românticas enfim. E na verdade é sim morar no campo bastante maravilhoso e incrível ter essa conexão com a natureza, mas por trás, né, de toda essa beleza existe um trabalho mega pesado, um trabalho, né, que não tem final de semana, que não tem dia santo, feriado, né? Então eu sempre falo que planta não tem férias, né? Então se você faz um plantio que precisa de muita água e você não tem uma irrigação automatizada, você vai ter que molhar, né? Então isso é assim, a primeira coisa que eu penso e que a gente sempre comenta sobre isso, essa romantização da vida do campo. Então a gente fez, né, alguns prós e contras, vantagens e desvantagens de viver no campo, e vamos desenvolver um pouquinho esse assunto para criar um compartilhamento de vida real, né? Que a transição, quando ela é feita para um lugar que de repente já foi herdado de família, né? Ou para um lugar que é asfaltado, ou um lugar que pega internet, são bastante privilégios, né? Normalmente uma vida no campo é um pouco diferente de tudo isso. Por enquanto é isso, eu tô só mexendo a massa. Então, primeiro prós e contras, né? Tu pega o nosso roteiro. Gente, hoje o vídeo é um pouco diferente, hein? Bom, uma vantagem de morar numa chácara ou num sítio é o espaço, né? Não tem como comparar o espaço que a gente tem. No nosso caso, não a casa, né? Nossa casa não tem nada de grande, mas o espaço de terreno, que você pode criar animais, fazer horta, isso tudo, né? Então, o espaço é muito diferente de morar numa cidade. O espaço também
nos possibilita outras atividades, né? Então, coisas básicas da vida na cidade, que é diferente no campo, sei lá, lavar roupa, né? Então, quando você mora num apartamento, às vezes, se você não mora num apartamento que você tem uma lavanderia com uma janela muito grande, você não tem uma ventilação para secar roupa, né? Então, nós no Brasil, a gente normalmente seca roupa em varal, né? A gente não tem o costume de secar em secador, o que é muito bom do ponto de vista da sustentabilidade, né? Secadora de roupa gasta uma energia gigantesca, né? E a nossa energia é de hidrelétrica normalmente. Então tem uma questão maravilhosa culturalmente de secar roupa em varal. E então o espaço nos possibilita coisas básicas da vida como secar roupa. Bom, e uma desvantagem de morar num lugar assim mais afastado é a distância, né? E às vezes a pequena oferta de padarias, que na verdade foi o que motivou esse vídeo, né, querida? Porque assim, a gente consome muito pão. E quando morávamos em cidade, a gente ia para a padaria todos os dias, toda manhã ia na padaria comprar o pão novinho ali, fresquinho. E aqui isso não é possível. O mercadinho mais próximo da nossa casa está a 5 quilômetros. Então, se a gente quiser comprar pão, são 10 quilômetros ida e volta. 10 quilômetros é, no mínimo, 1 litro de combustível num veículo 1.0, econômico, aí, reguladinho. Né? Então, com o valor do combustível, o desgaste de tudo, essas coisas às vezes ficam bem mais difíceis em chácaras e sítios. E não só padaria, mercado, farmácia, posto de gasolina. Muitas vezes esses estabelecimentos comerciais são distantes e a oferta também é pequena, não tem muita variedade, né? Os mercados, né, os comércios em geral, normalmente em cidades pequenas, tem duas questões. Tem pouca variedade de estabelecimentos e dentro dos estabelecimentos não tem uma grande variedade de produtos. Então, recentemente a gente queria fazer uma receita que ia um ingrediente um pouco diferente, né? E não tinha. Então, essa é uma desvantagem de morar um pouco mais retirado, porque normalmente você vai morar numa cidade pequena, né? Então, tem essa questão. Então, o próximo ponto positivo é a natureza. E como ponto negativo, vem também a solidão, né? Então, para quem normalmente gosta de bastante, estar sempre, né, em grandes centros, com bastante movimento, aquela vivência meio caótica de São Paulo, de metrô, de bastante pessoas, vai sentir um pouco por conta disso, porque normalmente os seus vizinhos estão afastados, né? E então você não vai ter sempre alguém para conversar, a não ser do seu convívio da sua casa, mas ao mesmo tempo você vai estar em bastante contato com a natureza. Então, quem gosta desta conexão de estar, né, sozinho, sem pessoas, mas com animais, com natureza em geral, vai gostar. A natureza não tem como comparar com a cidade, né? Aqui a gente tem no quintal de casa macacos, tucanos, uma série de animais muito interessantes e plantas também. E ao mesmo lado, e ainda aproveitando, tem muito silêncio, né? Então, para quem gosta do silêncio, é um prato cheio, uma vantagem muito grande. Vale lembrar que do início, né, da pandemia para cá, esse cenário mudou um pouquinho, né? Muitas pessoas, né, com a possibilidade de trabalhar em casa, têm se mudado, às vezes permanentemente ou temporadas, para chácaras, sítios, né? E isso tudo traz um pouco mais de barulho para as cidades, um pouco mais de movimento nos comércios, né? O que pode ser bom para os donos de comércio, mas nem sempre a estrutura é preparada e adequada para receber tantas pessoas. Preço de imóvel. Em relação ao preço de imóvel, a gente colocou como uma vantagem,
visto que com o valor que você compra um apartamento numa grande cidade do Brasil, você consegue comprar uma chácara nas cidades de interior, né? Ou comprar um sítio, a depender do lugar. E para quem mora em imóvel alugado, a realidade também é a mesma. Com o valor que você paga de aluguel num apartamento ou numa casa na cidade, você consegue alugar uma chácara ou sítio muito grande. Então, a gente colocou isso como vantagem. E aqui também vamos fazer uma pequena ressalva, porque também do início da pandemia para cá, os valores de imóveis, tanto para venda quanto para aluguel em áreas rurais, subiram um pouco, né? Enquanto aparentemente os valores de imóveis nas cidades estão caindo um pouco, né? Quem tem casa alugada está renegociando, etc. Bom, um ponto negativo, né? Então, uma desvantagem é quando mora no campo, tem que saber fazer de tudo um pouco. Isso é verdade. Tem gente que gosta, assim como nós, né? Então, toda a parte de jardinagem, a gente que faz, cuidar da grama, plantar os nossos alimentos, plantar o índigo, que é o nosso trabalho. Tudo isso nós mesmos que fazemos. Manutenção, reforma. Isso, pequenas reformas, né? Então, subir uma parede, quebrar o chão, passar um encanamento novo. Tudo isso é muito interessante que as pessoas que se mudem para uma chácara, um sítio, saibam fazer pelo menos o básico. Claro que se a sua realidade te permitir pagar para profissionais virem fazer isso todas as vezes, é possível também, né? Mas muito mais fácil. Mas para quem não tem esse privilégio, então um conselho que a gente dá é que já comece a estudar, trocar uma resistência de chuveiro, mecânica básica de automóveis, todas essas coisas, né? Então, antes de ir para uma chácara. Porque, infelizmente, né, ou enfim, a realidade de uma chácara, né, de um imóvel rural, é completamente diferente da realidade de uma cidade grande. Então, se, por exemplo, já aconteceu com a gente, o carro arriar a bateria no final do dia, anoitecendo, e eu precisava sair para buscar ele na rodoviária da cidade. Então, eu não tinha para quem ligar de um socorro 24 horas, né? Em cidades pequenas isso não existe, né? Então, criar uma rede de apoio é muito importante. Então, nesse dia, eu liguei para um senhor que é nosso amigo e ele sempre ajuda a gente quando a gente precisa aqui na chácara, né? Então, eu liguei para ele e disse... Para ele vir socorrer, né? Falei assim, por favor, a minha bateria do carro tá arriada, eu preciso sair. Aí ele veio, deu carga na bateria com o carro dele e eu pude sair, né? Então, se não tiver essa rede de apoio, morar no campo é bem complicado, né? Então, teve uma outra situação da geladeira. A gente ficou sem geladeira num dia de super calor, com a geladeira cheia. Super abastecida, né, que a gente tinha feito compra naquela semana. Isso. Freezer lotado. E tudo. a geladeira pifou, né? Fomos entrar para tentar comprar uma geladeira. No mínimo 10 dias úteis para chegar, aquela coisa, porque também é muito diferente, né, de uma realidade de uma cidade grande, que você pode ir até a loja de repente comprar um mostruário no mesmo dia, no dia seguinte vai estar lá. Ou trazer no seu carro, se você tiver um carro com caçamba, né, que caiba uma geladeira. Então, o que eu fiz? A gente tem um grupo no bairro, um grupo de WhatsApp do bairro, né? E aí eu pedi para as meninas do bairro perguntei se alguém tinha uma geladeira extra, né? Numa área de externa, uma geladeira velhinha, qualquer geladeira que estivesse funcionando. E uma vizinha tinha, né? Na área de churrasqueira dela, ela tinha ali uma geladeira que fica parada, que eles só usam em dia de festa, de churrasco, essas ocasiões. Então ela emprestou pra gente. Nós ficamos aqui uns 15 dias com a geladeira dela, até chegar a nova que a gente tinha comprado pela internet. Então esse é um ponto importante, né? Vamos lá. Alimentos mais saudáveis. Essa é uma vantagem, né? Então aqui a gente cultiva boa parte da nossa alimentação. Então não só temos uma economia na conta do mercado,
como ingerimos alimentos muito mais saudáveis. Claro que também tem o trabalho de produzir essa comida. Então, a desvantagem é um trabalho pesado, né? Então, arar o solo, estudar, né, também como se faz tudo isso, plantar, germinar, transplantar, aguar, colher, Que né? variedades plantar em que época do ano. Então, apesar de ser maravilhoso, como a gente conversou no começo do vídeo, é um trabalho extremamente pesado, debaixo de sol, debaixo de chuva, no frio também, né? Próximo é serviço público. É ótimo. Aqui na nossa cidade, às vezes que a gente precisou do serviço público, né, para renovar, para transferir o nosso título de eleitor, Renovar minha habilitação. renovar a habilitação no Detran, todas essas ocasiões, precisamos também do SUS 2 vezes. Então, todas essas ocasiões, o serviço público foi de excelência. Só uma vez no hospital teve uma falta de informação deles, mas no dia seguinte já tinha sido resolvido. Então, a gente acredita que nessas cidades menores, todas essas coisas funcionam com mais tranquilidade. E às vezes quem mora em cidades grandes, o serviço público é aquela coisa mais estressante, filas gigantescas, uma falta de informação absurda. E paciência também, acho que por conta do volume de trabalho, O né? volume de trabalho menor, os funcionários são mais pacientes, mais prestativos. Então, em cidades pequenas, isso é uma grande vantagem. Contar com esses serviços é realmente mais fácil. Então, a gente já falou da variedade dentro dos comércios, que é menor. Então, a gente falou do hospital também agora. Vamos falar desse daqui, ó, essa desvantagem. Aqui não tem táxi nem Uber. Então, assim, calma, na cidade tem sim táxi e Uber. Então, se você descer na rodoviária da nossa cidade e pedir um táxi para vir até a chácara, eles vêm reclamando um pouco, porque a rua é de terra e tal, e o preço também sai bem salgadinho. Mas se tentar pelo aplicativo da Uber, por exemplo, pedir um carro aqui da nossa casa, eles não vêm nunca. Eles, né, cancelam uma corrida atrás da outra. E mesmo táxi também às vezes não gosta de vir. É que lógico, já morando há 3 anos e meio aqui, a gente já tem agora os telefones de alguns motoristas, né, que vêm, fazem esse tipo de serviço, principalmente se combinar. Tal dia, tal horário, preciso que o senhor venha aqui, aí eles vêm sim. Mas não tem aquela facilidade de sair da portaria do seu prédio, sinalizar e o carro parar. Isso não existe aqui. Então, aí já é uma importância que, normalmente, quando faça essa transição, alguém da família, né, e se possível, todo mundo dirija. É bastante importante ter carta e carro. Não precisa, é lógico, é óbvio que seria o ideal que fosse um carro 4x4, porque a rua de terra em épocas chuvosas fica mais complicada. No nosso caso, que o nosso terreno é super íngreme, subir a rampa até a nossa casa também exige um treino, né, nos dias de chuva, né? Então... mas nós, por exemplo, temos um Fusca e um outro veículo popular 1.0. O Fusca, apesar de ser super velhinho, né, de 1977, ele sobe com uma super facilidade. Ele é muito melhor, né, porque para estradas de terra. O peso está lá atrás, a tração também. Já o carro moderno, ele apanha bastante para subir na ladeira da nossa casa. Então imagina uma simples ida ao mercado, se chover, na volta para casa você pode ser obrigado a deixar o carro lá na porteira e subir com toda a compra na chuva, se tiver coisa para pôr no freezer, etc e tal. Sim. Internet. Para finalizar, eu acho, né? Porque senão também esse vídeo vai ficar muito grande. Já de cara, tenham certeza que isso vai virar uma série, né? 2, 3 vídeos, porque nossa lista de prós e contras é gigantesca. Vamos falar só da internet para já finalizar. Bom, como vocês sabem, nós trabalhamos com internet, não só no YouTube, que agora é uma coisa muito mais recente, mas os cursos da Kyri têm sido todos pela internet, principalmente agora
na época da pandemia, né? Todos os cursos têm sido online, mas as vendas, todo o marketing, tudo é feito a partir da internet. Então, quando nós mudamos, era essencial morar num lugar que tivesse internet. Então, procuramos várias chácaras que não tinha nenhum tipo de internet, isso pra gente, por mais que o lugar fosse lindo, muito mais barato do que aqui e tal, mas pra gente era inviável. Então, quando a gente mudou para cá, só existia um serviço de internet que passava na nossa rua, que é de uma companhia bem famosa, cuidado para não falar o nome. Por exemplo, quando a gente mudou aqui para nossa rua, só tinha um serviço de internet de banda larga, mas que era só de 4 mega e que nunca chegava a tudo isso, né? Posteriormente, tem um pouco mais de 1 ano e meio, chegou uma outra companhia de internet, que agora sim tem um serviço de fibra ótica, chega a 60 mega. Então, assim, é uma internet mais do que suficiente para o que a gente precisa agora. Então, antes, na de 4 mega, uma aula, para que ele subir uma aula para enviar para os alunas, às vezes deixava o computador lá da noite para o dia para subir aquela aula. Agora não, é rapidinho, né? Uhum. E então é isso. Para que esse vídeo não fique mais longo do que já ficou, olha só como que já está a massa de pão aqui. Nós vamos esperar crescer mais um pouquinho. Vamos fazer umas dobras assim, virar a massa, né, para que entre um pouco de ar ali, ela vai estufando. Deixa crescer mais um pouco. Depois forno pré-aquecido a uns 200 graus mais ou menos. E vocês vão ver quando a gente tirar essa belezinha do forno, tá bom? Muito bem, pessoal. Então até já escureceu aqui. Nós deixamos o pão crescendo praticamente 1 hora, tá? Depois disso, pegamos uma panela que é toda de inox, né? Que pode ir dentro do forno, não tem cabo de plástico, não tem cabo de madeira. Untamos com azeite, colocamos o pão ali, polvilhei um pouquinho de farinha de trigo por cima e fiz os cortes. Ficou assando mais ou menos uns 30 minutos com a tampa, depois tirei a tampa para deixar dourar aquela casquinha em cima do pão. Já tem alguns minutos que eu apaguei aqui o forno. E esse é o resultado. Aí tá quente. Esse é o resultado. Para desenformar, eu uso uma faquinha assim, ó, só para... já tá solto, na verdade. Essa é a hora mais complicada aqui para fazer filmando, né? Ai. Mas olhem só que beleza. Um pão assado na panela, super simples. E aqui a gente tem pão para uns 2 ou 3 dias, dependendo aí da nossa fome. E sem precisar sair de casa. Nós vamos fazer algumas imagens mais aproximadas, mas o vídeo de hoje é isso. Espero que tenham gostado e em breve tem mais.